Olá, meus amigos leitores, experientes e iniciantes. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. A dica de hoje é o livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Conhece essa escritora? Ela é muito boa. Ela gosta de escrever romances policiais, investigação de assassinatos. E aqui tem um personagem principal, né, dos diversos livros que ela tem. Eu vou falar mais para frente sobre ele. Este livro, ele tem filme, tá? É um filme estrelado pela atriz israelense Gal Gadot, né? Todo mundo conhece ela, a Mulher Maravilha, né, da DC Comics, né? E ela fez ultimamente aí o live action da Branca de Neve, dos Sete Anões. Ela foi a Rainha Má. Vou falar sobre as características deste livro, tá? Vou fazer uma sinopse, como sempre, né? E no final eu vou dar a minha opinião sobre este livro aqui, tá ok? Você gosta desse tipo de conteúdo? Dá seu like, se inscreva nesse canal, acione o sininho para receber mais dicas e mais conteúdos, mais vídeos sobre este assunto, tá ok? Então, vamos lá, solta a vinheta. E estamos aqui para mais uma dica no canal Tal Pai, Tal Filha. O canal em que você recebe as melhores dicas de leituras. Leituras mais experientes e leituras para iniciantes, ok? O romance deste livro, ele é policial, investigação policial. A principal característica da autora, que é a Agatha Christie. Essa minha edição, ela é de 2015, tá? Ela tem 224 páginas, tá? Dividido em 31 capítulos. A capa deste livro é uma capa rígida, como as outras, né? A folha de cor bege, né? Excelente para ler, né? Eu gosto de fazer essas escolhas de livros que tenham essa coloração de folha, né? Ela é menos cansativa, né? E o tamanho da letra é muito bom para o tamanho do livro, né? O livro se caracteriza pelo tamanho de folha A5, então a fonte, né? O tamanho da fonte e o tipo da fonte são bem agradáveis para a leitura. Este livro não tem ilustrações, ok? Eu dou a classificação desse livro para mais de 14 anos, tá certo? Por quê? É sempre um pouco preocupante quando a gente coloca ou dá para uma criança, né, uma leitura do tipo policial, uma leitura do tipo de investigação, né, principalmente por causa do título. Este livro faz parte da coleção do principal personagem que a Agatha Christie criou. A Agatha Christie criou um personagem chamado Hercule Poirot, que é um investigador criminal, né? Um detetive, que ele está prestes a se aposentar. Nos diversos livros, aproximadamente 40 livros, o investigador, o Hercule Poirot, ele está prestes a se aposentar. Ele sempre tem o desejo de se aposentar. Só que todo lugar que ele vai, ou seja, a passeio, ou seja, a um determinado tipo de trabalho que não seja uma investigação, acontece alguma coisa e ele se envolve numa investigação policial. É muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre as características de cada personagem que tem aqui dentro. Lógico, não todos, porque existem alguns personagens principais e existem alguns personagens secundários, tá? Os secundários eu não vou me ater muito sobre as características de cada um, mas dos personagens principais nós vamos falar um pouquinho. Bom, o personagem principal, como eu disse, é o detetive Hercule Poirot, né? Ele é um detetive muito astuto, ele é um detetive muito meticuloso, né? Ele é conhecido por uma característica muito interessante, né, que em todo o livro é citado, né? O bigode.
ele cuida daquele bigode dele, né? E eu imagino, quando eu leio o livro, eu imagino o bigode dele semelhante ao bigode do personagem que aparece no filme, né, baseado neste livro, Morte no Nilo. Eu imagino exatamente aquilo ali, né? Eu imagino o personagem exatamente igual ao ator que escolheram para fazer o filme. É muito interessante. Além dele cuidar desse bigode dele, né, que é a marca registrada dele, ele é muito egocêntrico. Parece que tudo em volta dele acontece por causa dele, porque ele está ali, né? E além de que ele se gaba muito de tudo o que ele descobre, de todas as pistas que ele junta, ele se gaba de todas as investigações as quais ele conseguiu, né, encontrar o assassino das vítimas, né? E não vai ser diferente nesse livro, né? Ele tem essa característica, ele é assim. Tem também, né, a personagem chamada Lynette, né? Ela é uma mulher muito rica, ela é egocêntrica, ela é do tipo daquela menina mimada, entendeu? Que ela, durante a vida dela, ela conseguiu tudo que ela queria, tudo que ela quis, ela conseguiu, né? Só que agora ela tem que administrar os negócios da família, certo? Aí ela resolve se casar, né, com uma pessoa, né, que eu vou dizer aqui qual é o personagem, né, que não agradou muito a família dela, não agradou muito a família dele, né, e não agradou muito às pessoas que vivem em volta dela, os amigos, os demais parentes. Ela é muito inteligente e ela tem habilidades com os negócios, entendeu? Só que ela quer fazer as coisas do jeito dela, do jeito que ela acha que tem que ser feito. Não importa o que as outras pessoas dentro das pessoas que trabalham com ela pensam. Ela quer fazer do jeito dela e isso não agrada muita gente. Entretanto, ela é uma pessoa insegura, ela é um pouco solitária e atrai para ela muita inveja, muita cobiça, né? As pessoas que estão em volta dela, né? Ela observa essas pessoas como pessoas que estão próximas dela só por causa do dinheiro. Temos um outro personagem chamado Simon Doyle, né? Ele iria se casar com Jaqueline, né? Essa Jaqueline é amiga de Lynette, né? Só que tudo mudou quando ele, num determinado dia, conheceu a Lynette. Ele foi criado numa propriedade rural, né? Só que ele é o mais novo da família. Por ser o mais novo, ele não vai ter parte em herança nenhuma, né? Então, ele passou a trabalhar, né, num escritório. Um trabalho simples de escritório, né, mas que ele tem o desejo também de crescer na vida como qualquer pessoa. Já a Jaqueline, né, que era noiva do Simon, amiga de Lynette, ela é uma figura muito complexa, né? É um personagem complexo, que ela é marcada por uma paixão muito intensa, né? Ela é uma pessoa muito intensa, só que essa intensividade se transforma num objetivo de vingança, né? Aí tem que ver no livro, tá? Não vou dar esse spoiler, o porquê que ela tem essa intenção de vingança. Existe um outro personagem também, né, que é um coronel, que ele já apareceu em alguns outros livros, né, de Agatha Christie, como um personagem, né? Ele é amigo de Hercule Poirot, né, e ele embarca nessa embarcação, né, que é um passeio no Rio Nilo, lá no Egito, só que ele embarca porque ele está seguindo, né, uma pessoa que ele está investigando, entende? Só que, a princípio, no início do livro, não é citado essa pessoa a quem ele está seguindo, e que culminou dessa pessoa subir na mesma embarcação, né, que vão subir
a Lynette, o Hercule Poirot, o Simon e a Jaqueline. Então ele está ali. Então quando o Hercule encontra o Coronel Race, os dois começam a conversar, né, do porquê que o coronel tá ali naquela embarcação. Ele começa a contar pro Hercule Poirot o porquê que ele tá ali. Bom, existem também alguns outros personagens que vão fazer parte dessa história dentro dessa embarcação durante esse passeio no Rio Nilo. Entre eles estão Andrew, Rosalie, Dr. Besner, né, Marie, Louise. Né? Esses personagens, eles são menos relevantes. Né? Como eu disse, alguns personagens giram em torno da história para dar aquele clima de suspense para você, durante a sua leitura, tentar descobrir o que está acontecendo. Ok? Morte no Nilo, de Agatha Christie, é um romance policial, né, que durante um passeio, né, numa embarcação no Rio Nilo, né, várias pessoas ali dentro são conhecidas, né, como eu disse anteriormente. Né, tem a Lynette, tem o Simon, tem a Jaqueline, tem o Coronel Race, tem o Hercule Poirot, né, e tem aqueles outros personagens. Só que o que acontece? Dentro da embarcação, né, durante o passeio, um personagem, né, uma pessoa morre, é encontrada morta dentro do navio. Tá? Aí começa toda a história, né, com Hercule Poirot iniciando as suas investigações para tentar descobrir quem é o assassino. Por quê? Porque a pessoa, ela entrou, né, andando na embarcação. Aí, de repente, ela é encontrada morta. Então a história do livro gira em torno dessa procura para saber quem foi que matou essa personagem, tá? E quem é a vítima? A vítima é a Lynette, né? A Lynette, ela é encontrada morta. Só que é o seguinte, todo mundo que estava ali dentro daquela embarcação, né? Lógico, tirando o Hercule Poirot, porque ele é o personagem, né, investigador que vai tentar descobrir, né, o que aconteceu, exceto ele, né, todo mundo ali dentro daquela embarcação tinha algum tipo de motivo para matá-la lá dentro. Né? O Simon tinha motivo, a Jaqueline tinha motivo, né? As outras personagens que são conhecidas dela, que estão no passeio junto, eles têm motivo. Então, aí cada capítulo começa a mostrar, né, o motivo de por que cada um pode ser considerado um suspeito de ter assassinado a Lynette, né, que é a personagem, né, que ela é rica, né? Aí dentro ela já está, né, devidamente casada com Simon, né? O livro conta logo no início, ela já está casada com Simon, tá? Então, ou seja, todos ali, porque esse casamento, ele não era um casamento bem-vindo, nem pela família dela, nem pela família dele, nem pelas pessoas no entorno dela, porque consideram o Simon uma ameaça, não só uma ameaça a eles mesmos, como consideram uma ameaça à própria Lynette, porque todo mundo imagina que ele é um golpista, né, que está querendo dar o golpe do baú, né, porque ele veio de uma família não necessariamente humilde, mas ele, por ser o filho mais novo, não tinha esperança de ser herdeiro, né, da fazenda onde ele foi criado. Então, enquanto a viagem está acontecendo, o passeio está acontecendo, né, Hercule Poirot, né, começa a sua investigação, começa a conversar com todo mundo, começa a recolher as histórias que cada um conta, né, os motivos que cada um estavam ali. Por quê? Por que a Jaqueline estava ali? Por que
que os demais personagens estavam ali, né? Simon estava ali porque eles estavam passeando, ele e a Lynette, porque Simon já estava casado com ela, então nada mais natural do que o casal estar passeando. Mas e os demais? Por que eles estavam ali? Por que eles foram ali? Né? Então o Hercule Poirot, ele começa a buscar, né, pistas, começa a conversar com todo mundo. E o Coronel Reis também está fazendo uma investigação, né, de algumas pessoas que estão ali dentro e que por coincidência, vamos dizer assim, né, por coincidência, né, ambos entraram no navio. Então tá todo mundo ali. Então o Hercule Poirot está buscando saber, inclusive, do Coronel Reis. Né? Por quê? O que ele estava fazendo ali? Por que justamente, né, naquele passeio? Né? Quem ele estava procurando? Por que a Lynette foi morrer exatamente neste exato momento? Então, tudo passa a ser história do livro para se tentar descobrir, né, o assassino, né, da Lynette. Aí, Hercule Poirot começa a perceber as conexões entre as pessoas e as conexões das pessoas com a vítima. É muito interessante. Ele vai perceber que está tudo muito arquitetado, está tudo muito entrelaçado, né? As histórias, uma se entrelaça com a história da outra. Então todas as personagens que estão ali dentro daquele navio, dentro daquela embarcação, no passeio, toda a história delas todas estão entrelaçadas. E isso causa uma confusão muito interessante para quem está lendo, porque você começa a tentar descobrir quem é o responsável, né, pela morte da personagem. É muito interessante e você vê como que a Agatha Christie consegue, né, juntar histórias e fazer as pessoas terem ligação. Isso é muito interessante. Às vezes você se perde no decorrer do livro. Eu, algumas vezes, tive que voltar 1 ou 2 capítulos, né, para tentar entender como que determinada situação chegou naquele ponto. É muito interessante. A Agatha Christie, ela envolve você. Você não consegue parar de ler o livro, você quer descobrir logo quem é. Você fica pensando, chutando, tentando adivinhar, você fica ali com a cabeça tentando descobrir quem é que pode ter cometido aquele crime dentro da embarcação. É muito legal. E o livro também explora, né, os sentimentos humanos. O livro ele explora inveja, ele explora ganância, ele explora traição, ele explora vingança, ele explora diversos sentimentos humanos que podem, né, conduzir a pessoa a fazer coisa errada, a pessoa a viver de modo errado, né, e a cometer, né, coisas bárbaras. O bom desse livro é que ele tem poucos personagens, né, dentro do navio, então você consegue, né, identificar todos eles quando esses personagens eles falam e argumentam durante o livro, o decorrer do livro. Então não são muitos personagens para você se perder, para você esquecer o nome. Ou seja, o que aconteceu? Hercule Poirot teve que parar as suas férias, né, porque ele estava de férias, ele teve que parar as suas férias para poder investigar o que estava acontecendo dentro daquela embarcação e o porquê que a Lynette foi encontrada morta dentro, né, da embarcação, né, e tentar descobrir quem foi que fez isso tudo. Morte no Nilo, né, é um excelente livro, tá? Eu recomendo pra caramba isso aqui, né? Esse livro ele tá entre os 10 melhores considerados pela crítica desse tipo de livro, tá? De investigação policial. Quais são esses outros livros que são considerados os 10 melhores? Vamos lá, eu vou listar aqui, ó. E Não Sobrou Nenhum, Assassinato no Expresso do Oriente. Este livro também tem filme, tá? Um filme com Johnny Depp.
Assassinato de Roger Ackroyd, Os Crimes do ABC, Convite para um Homicídio, A Testemunha Ocular do Crime, Morte na Praia, Os 5 Porquinhos e, por último, Cai o Pano, né? Então esses livros são considerados os 10 melhores livros de Agatha Christie. Bom, como eu disse antes, né, o livro é envolvente, ele é muito interessante. Quando você começa a ler, você não quer parar de ler. A leitura, ela é muito simples, não tem palavras difíceis para dizer que necessita assim de uma compreensão, né, gramatical ou necessita de um conhecimento do nosso idioma mais rebuscado. Não, é uma leitura simples que vai fazer você se envolver, né, em toda essa história. Por hoje é só, né? Se você quiser saber mais dicas de livros, tá? Clica aí nos vídeos que vão aparecer na tela, porque existem outros, né? Existem os livros de Dan Brown, que eu já fiz vídeo aqui, tá? Então assim, clica aí no vídeo para assistir mais dicas que vem mais por aí. E aí, quer adquirir esse livro? Clica no link aqui embaixo, ele vai te levar para a loja, né? E você pode fazer a aquisição desse livro, né? Excelente, Morte no Nilo. E aí, gostou dessa dica? Você já leu esse livro? Comenta aqui, fala aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostaria de ler esse livro. Dá seu like, compartilha, se inscreve nesse canal para mais vídeos para você receber. Clica no sininho, compartilha com a sua família. E você deseja que eu faça uma comparação entre o livro Morte no Nilo e o filme Morte no Nilo, estrelado pela atriz Gal Gadot? Então vamos lá, 500 likes. Quando atingir a meta de 500 likes, eu faço um vídeo comparando o livro ao filme. Um grande abraço a todos, até a próxima.